Paz e graça, esse é o canal Fruto da Vida, dando continuidade aí à nossa série de estudos na parábola do filho pródigo. Parábola essa localizada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre duas atitudes que todo pecador deveria ter e que o filho pródigo teve. A primeira atitude então que esse jovem teve, que esse filho pródigo teve, é narrada ali por Jesus, que é o fato dele cair em si. A partir do verso 16 diz que ao chegar ao fundo do poço, que é cuidar de porcos para um judeu, eu já expliquei isso era algo imundo, era algo abominável, mas o fato é que não bastasse só ele estar cuidando de porcos. Ele chega ao fundo do poço quando ele olha então para aquelas comidas de porco e deseja comer. E ele então cai em si. A partir do verso 17 diz que caindo em si ele lembra que muitos dos trabalhadores de seu pai tinha muito mais do que ele estava tendo naquele momento. E é interessante que essa palavra cair em si é literalmente voltar ao seu juízo perfeito, é recobrar os seus sentidos. E ele simplesmente, com essa atitude, ele retorna, então sai do seu estado de loucura, de querer viver uma vida devassa. E então ele lembra de que o seu pai tratava muito melhor os seus trabalhadores, que dirá então o seu filho. Mas é interessante que não basta só cair em si. Não basta simplesmente você lembrar, olhar para a sua condição de estado atual, de pecado, de fundo do poço e não realizar nada. É necessário então uma segunda atitude. E foi exatamente o que esse jovem fez. Essa segunda atitude é o voltar para casa. Porque, como eu disse, não basta só você ver que você tá num estado terrível de pecado. Você está afundado no pecado, você está no fundo do poço. É necessário que você tome uma atitude e volte para casa. E foi exatamente a segunda atitude que esse jovem fez, que todo pecador deveria ter. A primeira, reconhecer o seu estado de pecado, e a segunda é voltar para casa. Porque é interessante que a Bíblia diz que ele se levantou e ele inclusive narrou então um texto ali onde ele falaria com seu pai pedindo perdão. E esse ato dele voltar para casa demonstra então o fruto de um verdadeiro arrependimento, porque não bastasse só ele reconhecer o seu estado de pecado, era necessário que ele tomasse uma atitude de voltar para casa, uma atitude então que nos demonstra um fruto de um verdadeiro arrependimento. Se você está nessa condição, não basta simplesmente você enxergar que você está no fundo do poço, é necessário que você tome uma atitude e volte para casa. E foi exatamente o que esse jovem fez. E é legal que ele não toma a atitude de voltar para casa simplesmente de uma forma arrogante. Não, eu tô voltando para casa porque eu sou melhor, porque eu reconheci. Não, é legal que ele volta para casa com o sentimento de que se o pai pudesse aceitar ele, pelo menos como um trabalhador, ele não desejaria então ter novamente uma vida como ele tinha de filho. Mas um verdadeiro arrependimento nos demonstra que o fato de a pessoa estar voltando, ele deseja voltar, independentemente se ele vai ter a mesma condição ou não, se ele vai ser aceito como um trabalhador ou não. Mas ele volta porque ele sabe que o pai trata melhor aqueles que são seus funcionários, quem dirá então aquele que é filho. Então, se você está nessa condição, queridos, faça como esse jovem fez. Essa é a condição que todo pecador deveria fazer. A primeira dela é reconhecer o seu estado, é reconhecer que você chegou ao fundo do poço, é reconhecer que você não tem mais saída. E a segunda é tomar uma atitude de voltar. Volte hoje. Volte. O pai está esperando de braços abertos. Ele trata melhor os seus trabalhadores, que dirá você e eu que somos filhos dele. Pois ele diz lá em João capítulo 1, que todo aquele, a partir do verso 12, que todo aquele que o recebe, ele deu o poder de ser chamado filho. E ele está de braços abertos a não receber. Então tome essa atitude. Tome a atitude de reconhecer o estado que você está. E tome a atitude de voltar hoje para a casa do Pai. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha, de comentar, de dar sugestões. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Isso é muito importante para nós. Continue compartilhando. Dissemine esse conhecimento e eu tenho certeza que vai ser uma bênção e a gente vai aprender muito juntos. Deus abençoe em nome de Jesus.